Mário Quintana ficou conhecido como o poeta do cotidiano. E por que o poeta do cotidiano? Por tratar de assuntos do dia a dia, como se ele fosse um cronista. Seus poemas têm, digamos, para usar uma expressão atual, tem essa pegada. Não é que são crônicas em versos, não é isso, não estou dizendo isso. Mas por tratar de temas cotidianos, de extrair poesia do cotidiano, a poesia de Mário Quintana adquire um tom de leveza, se constitui de uma leveza, de uma delicadeza que não são comuns à poesia anterior ao modernismo. Então, vamos extrair de todos os estilos de época aquilo que eles têm de melhor. Hoje, século XXI, temos maior maturidade crítica e um distanciamento temporal para entender melhor certas coisas que talvez lá no início do século XX não fossem tão perceptíveis. E é claro, é realmente a questão da época. Quando alguns críticos recebem mal o livro de Mário Quintana por se tratar de um livro de sonetos, não perceberam que o livro de Quintana, a despeito de ser um livro de sonetos, era um livro que estava dentro do modernismo. E não estou falando isso apenas numa questão cronológica. Estou falando também de uma questão estética, não de forma, mas de conteúdo. Quintana é o poeta do cotidiano. Ele celebra as coisas do dia a dia. Transforma essas sensações do dia a dia em poesia. O que não se fazia antes do modernismo? Nós vamos ter no parnasianismo, a despeito de alguns belos sonetos, tanto lírico-amorosos, quanto de natureza mais metafísica, nós vamos ter no parnasianismo aquela coisa chata de ficar de forma estéril descrevendo objetos, paisagens. Essa poesia excessivamente plástica. Falar de episódios da mitologia grega ou de fatos da história, de personagens da história. Então a poesia era vista como a celebração do grandiloquente. Então, sei lá, da Batalha dos Guararapes, do incêndio de Roma. Não era da paisagem, da rua, de crianças brincando na calçada. A poesia não se voltava para essas coisas. Os simbolistas, embora tenham sido muito diferentes dos parnasianos nesse sentido, eles também não foram para o cotidiano. Eles procuraram exaltar apenas o transcendental, mais o transcendental. Mais as coisas do espírito, espirituais. Então são os modernistas que serão esse pé no chão, que vão trazer a poesia para o cotidiano. E Mário Quintana fez isso de forma magistral. Então essa é uma coisa que nós precisamos pensar nele. Nós temos um livro de estreia que é um livro de sonetos, mas é um livro profundamente moderno, no sentido de explorar esses temas comuns do cotidiano que são tão caros ao modernismo, utilizando a forma do soneto. Em alguns, o Quintana vai ser rigorosíssimo quanto à forma. A maior parte dos sonetos do livro é extremamente enquadrada no cânone, o decassílabo, as rimas dos quartetos, os tercetos, assim, impecáveis. Em outros, o Quintana vai voar e não vai se prender tão rigorosamente àqueles cânones. Aliás, aquele cânon, né? Singular. Neste soneto agora que eu vou ler, é um soneto tocante,
que é o soneto 21, que ele coloca a seguinte dedicatória para os amigos mortos. O Quintana vai falar muito da morte, assim como o Bandeira vai falar muito da morte, o Drummond vai falar da morte, todo poeta vai falar dessa finitude da vida. Mas veja como ele faz isso de maneira delicada ao citar o nome desses amigos. E acompanhe comigo, que soneto maravilhoso. Soneto 21. Gadeia, Pelichê, Sebastião, Lobo Alvim. Ah, meus velhos camaradas, aonde foram vocês? Onde é que estão aquelas nossas ideais noitadas? Fiquei sozinho, mas não creio não estejam nossas almas separadas. Às vezes sinto aqui nestas calçadas o passo amigo de vocês, e então não me constranjo de sentir-me alegre, de amar a vida sim, por mais que ela nos minta. E no meu romantismo vagabundo, eu sei que nestes céus de Porto Alegre é para nós que ainda São Pedro pinta os mais belos crepúsculos do mundo. Que coisa linda, não? Mário Quintana, eterno.